Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento o nosso instante aqui de estudos da obra Trilhas da Libertação, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Chegamos ao capítulo Guilherme e Gerard. Então vamos aqui ao nosso estudo, linha a linha, reflexão, leitura, passo a passo, certo? Convido você a estar acessando a playlist Trilhas da Libertação e estar acessando todos os outros capítulos anteriores e se inteirando desta linda obra. Busque em PDF no Google ou adquira a obra, ajudando também sua casa espírita para assim estudar com muito mais profundidade. Vamos lá. Leonardo era médium sonambúlico, dotado de belas faculdades propiciatórias ao intercâmbio, de caráter nobre e sentimentos elevados, tornara-se espírita em plena adolescência, quando os fenômenos espirituais irromperam, levando-o a um período de contínuas perturbações, que foram confundidas, no princípio, como de natureza psicológica. Após ser medicado, mais de uma vez, alguém, amigo da família, alvitrou a hipótese de tratar-se de distonia espiritual. Conduzido pela genitora ao núcleo espírita e recebendo conveniente assistência por meio dos passes e da vinculação às atividades juvenis do grupo. Amainaram-lhe os distúrbios. Compreendendo o conteúdo da doutrina, à medida que se desenvolvia, passou a frequentar as reuniões práticas nas quais deu atendimento à mediunidade, educando-se e educando-a. Nos anos seguintes, concluiu o curso de odontologia, consorciou-se com Helena, jovem militante da casa, começando a edificação do lar da família, valorizando com serenidade, o ministério abraçado. Dele se desincumbia com elevada consideração. Nessa oportunidade, contava 28 anos, possuindo já uma expressiva folha de serviços em favor dos sofredores. Maleável influência espiritual, logo que Fernando mentalizou o seu pupilo, atraindo-o à comunicação, a sua sensibilidade começou a registrar os efeitos da sintonia psíquica, apresentando ligeiras contrações faciais e tremor por todo o corpo. Nesse comenos, deu entrada no recinto o Dr. Hermann Grass, trazendo adormecido o médium Davi, que foi colocado entre os assistentes. O seu era um estado espiritual deplorável. O cérebro encontrava-se envolto por densa escuridão, que decorria dos pensamentos vitalizados nos últimos tempos, emanando vibrações de baixo teor. Então, aqui a espiritualidade vem nos trazer esta questão, fortalecendo que muitas pessoas acabam sendo muitas vezes internadas em clínicas de tratamento psiquiátrico, mas que na verdade são apenas uma questão de mediunidade e são a falta de equilíbrio nesta área, mas que através disto, através deste equilíbrio, através do estudo, de uma organização, é possível tranquilamente que as pessoas possam ter uma vida completamente tranquila, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica que vem nos ajudar a realizar a caridade, reparando erros do passado e desta encarnação através do amor. Eles falam uma mensagem aqui, uma informação importante, de que Leonardo era um médium sonambúlico. Então, o sonambulismo, ele é um dos fenômenos classificados como da emancipação da alma. E nesse estado de transe, ocorre o desprendimento do espírito, que passa a interagir e agir com mais liberdade e menos influência, então, do corpo físico, certo? E aqui eles falam, então, através desta educação, deste encaminhamento à casa espírita
e de um estudo adequado, ele passou a ter a sua vida normal. Falam aqui que é trazido também o Dr. Hermann Grass, adormecido. Aqui ele traz o médium Davi, que foi colocado entre os assistentes, e o estado dele espiritual era deplorável. Por quê? Porque ele baixara a sua sintonia e vibrava exatamente com espíritos de uma sintonia, de uma vibração extremamente baixa e negativa, formando então vínculos deploráveis. E continua Manuel Filomeno. Da região genésica, como do estômago, do fígado e do baço, irradiavam-se em ondas excêntricas energias viscosas e enfermiças. O hábito dos alcoólicos, nas reuniões sociais e em outros momentos, já o vitimava pela dependência dos mesmos em instalação, apresentando os primeiros sintomas para uma futura cirrose hepática, com atuais perturbações digestivas, altas taxas de colesterol e hipertensão arterial, apesar da juventude orgânica. Da área sexual também se exteriorizavam fluidos densos, carregados do magnetismo pernicioso deixado pelos parceiros encarnados, viciosos e pelos espíritos de igual psiquismo, que se mesclavam nas orgias elegantes, a que o sensitivo se entregava. Apurando a observação, podia-se constatar que as vesículas seminais se encontravam comprometidas como resultado das vibrações que as estimulavam, e que das gônadas jorravam energias sutis de qualidade inferior, alimentadas pela mente de Davi e dos desencarnados que a ele se associavam durante o desdobrar das paixões sexuais. A próstata, em processo de aumento, denotava desarmonia celular, avançando para a futura neoplasia maligna. Adormecido, produzia ruídos e espasmos, característicos dos distúrbios de comportamento psicológico que eram liberados naquele período, demonstrando uma situação aflitiva. Vendo-o assim e considerando-lhe as admiráveis possibilidades de realização, não me pude furtar a um sentimento natural de compaixão, acompanhado do desejo de auxiliá-lo, de despertá-lo para a realidade profunda da vida, assim como do valioso significado da atual reencarnação. O médium Davi, porém, era responsável pelo que lhe sucedia. Conhecendo a doutrina espírita e recusando-se a viver a moral, sabia da gravidade do compromisso mediúnico, no qual preferira, seguir pelos atalhos perigosos da fascinação da cegueira. Não lhe faltaram advertências, insistentes convites ao retorno ao dever, e recusava sistematicamente, caminhando agora, quase a sós, por eleição pessoal, no rumo das companhias inferiores, que desejavam arrastá-lo para a alucinação total, o malogro da reencarnação. Aquele instante era-lhe de magno valor, razão pela qual ele fora trazido. Liberado do sono, anestesiante pelo Dr. Grass, relanceou o olhar em volta e atemorizou-se. A consciência de culpa estava vigilante, e ele temeu que estivesse desencarnado. A criatura humana, via de regra, sempre valoriza o que deixou de ter, o que ainda não possuiu, o que desperdiçou. Na vida moral, o fenômeno é equivalente. À aproximação da morte ou em suspeita disso, formulam-se planos de enobrecimento, de realizações superiores, para logo abandoná-los, assim que passa o perigo, voltando-se à insensatez com desdobrada volúpia. Foi o que observamos em Davi. O despertar em nosso plano levou-o às lágrimas, e notamos que retorcia as mãos em sinal de desespero. Para nossa surpresa, não o vimos orar ou buscar elevar-se em pensamentos a Deus. Como seria desejável a falta de unção e seriedade moral no trato com os desencarnados desalojar-lhe a mente das atitudes corretas. Dr. Hermann, ao seu lado, tranquilizou-o com palavras gentis. O médico apresentava-se severo, como de hábito,
no entanto, deixava transparecer alguma humildade e submissão aos desígnios superiores. Compreendendo a magnitude do momento e o alto valor das entidades que ali se encontravam dirigindo a atividade. A meia voz do diligente médico explicou ao seu intermediário onde se encontravam e para que ali estavam, facultando acalmá-lo. Então nós percebemos aqui que Davi estava vinculado a diversos espíritos que também cultivavam o sexo a qualquer custo, de qualquer forma. E nós vemos muito na nossa sociedade atual as pessoas sendo descartadas, utilizando as outras como algo descartável, pelo simples prazer imediato e ponto final. Desta maneira, parceiros vão se vinculando a outros e a outros, vinculando assim as suas mentes, seus psiquismos, as suas vibrações e irradiando também estas vibrações extremamente baixas, pesadas, vampirizando uns aos outros numa obsessão quase que coletiva destas causas. E assim adoecendo desde o espírito, trazendo e carregando assim, além destes vampiros, outros espíritos que se alojam muitas vezes aos órgãos sexuais e à proximidade do perispírito, adoecendo de uma maneira muito grave a estas pessoas, certo? Então vamos continuando. Outro detalhe, ele sabia dos riscos e do perigo do alcoolismo. A doutrina espírita ela não é contra a questão do beber socialmente, mas existe uma linha muito tênue entre o beber socialmente e o acabar bebendo por conta todos os dias e se perder nesta questão do alcoolismo. Por isto, sempre que possível, devemos evitar isto. Por quê? Porque nos vinculamos também a outros espíritos nestas mesmas faixas doentias de vícios. E somos chamados ao trabalho, a qualquer momento podemos ser. E como poderemos ser instrumentos, uma vez que estamos encharcados de elementos deletérios, certo? Então continuemos. Permanecia a psicosfera de harmonia, especialmente à volta da mesa dos trabalhos. Incontinente, Leonardo incorporado abriu desmesuradamente os olhos e acusou: não reconheço aqui ninguém com autoridade para constranger minha submissão. Sou independente. Embora tenha amigos entre os gênios, não faço parte do grupo. A minha é uma ação solitária, com meta bem definida. Realmente, esclareceu o Dr. Carneiro de Campos, não possuímos qualquer autoridade sobre o amigo, reconhecendo que a única que existe e nos direciona na vida é Jesus Cristo, a quem procuramos servir. Quanto ao seu relacionamento com os gênios do mal, não nos preocupamos, porquanto cada um é livre para eleger as companhias com as quais melhor se afina por identidade de propósitos. Nesse sentido, o amigo é livre para agir e colher os resultados da sua ação. O que nos interessa é a sua felicidade, momentaneamente deslocada das finalidades nobres para as paixões dissolventes, cujos efeitos, de imediato, o amigo experimenta gerando aflições para o futuro. Tenho que interromper a farsa do meu infame inimigo que ali está. E voltando-se, apontou o dedo em direção ao médium Davi, que estremeceu, tornando-se lívido. Prosseguindo na agressão, explodiu: é muito bom esse reencontro lúcido, porque desejo refrescar a memória do bandido, que se traveste de benfeitor dos ignorantes que o rodeiam em busca de migalhas, a troco de bajulação, da sorte da propaganda do seu nome. O infeliz está vendendo a própria alma a Satanás, enriquecendo, a fim de tudo abandonar, quando eu e outros consumarmos o plano que temos em mira. Há somente um detalhe que não ocorreu ao amigo, advertiu o orientador, que é a providência divina. Ela não interferirá porque o próprio dissipador não o permitirá. Odiento é um poço de vaidade, frio, emocionante, é a personificação do egoísmo refinado. Qualquer socorro que lhe seja dirigido, ele comprometido, como se encontra, recusará, porque não está disposto a fazer nenhuma concessão. De referência
a mudança de conduta. Se duvida, pergunte-lhe e ouça a resposta do presunçoso. Somente pense em acumular haveres que os abandonará com o corpo, logo mais quando tudo estiver consumado. É da lei que ninguém foge de si mesmo, nem se impede o progresso que é inexorável. A vítima de hoje é o apoio do perseguidor amanhã, quando permite que ele brilhe no íntimo o amor. Quando permanece a animosidade, a vítima transferida para a posição de algoz mais se infelicita, porque jamais alcançará o seu final, que seria a destruição do adversário. As vidas encontram-se tão mescladas umas nas outras, que sempre voltam aos mesmos sítios e pessoas até que se superem por meio do amor, que arrebenta as algemas e une os corações. Por isso, quem perdoa se eleva e se fortalece. Aquele que permanece no ódio rebaixa-se e desidentifica-se por largo período da realidade superior. Pouco me importa o que me venha a suceder após vencer o covarde. Com certeza, não será pior do que o ódio que me combure há quase um século ou pouco mais. Já não o sei, pois nós o sabemos. Dê-nos a chance de recordar juntos, fazendo uma necessária avaliação. Davi foi convidado a cercar-se do médium Leonardo, incorporado, obedecendo de imediato. Uma tela de substância alvinitente aparecia na parede fronteira aos litigantes, enquanto o orientador propunha. Recorde-se da Batalha de Sedan, França. Era o dia 31 de agosto de 1870 e a Guerra Franco-Prussiana chegava ao momento culminante. O Marechal MacMahon está diante da volumosa cavalaria do exército alemão. Do outro lado do rio, Moça. O medo assalta os corações e aguarda-se com alta tensão a ordem para atacar. A artilharia alemã, bem situada, dispara com frequência contra os adversários. Ao amanhecer de 1º de setembro, sob proteção da neblina, os alemães programam um ataque, sendo rechaçados. No entanto, com a chegada do sol, tornam-se alvo exposto. O exército francês sofre pesadas baixas, inclusive o seu comandante, e trava-se em encarniçada luta. À medida que o mentor foi delineando os fatos, os opositores neles se concentraram, do que resultou receber a tela vibrações delicadas e em movimento contínuo, qual se atuassem sobre leve névoa e dessem-lhe contornos. Começaram então a surgir as cenas das lutas, ensejando-nos acompanhá-las, como ocorre no cinema, fixando mais o pensamento nas evocações. Os personagens produziam imagens em terceira dimensão que nos apresentavam o horror e a loucura da guerra. Milhares de homens em retirada sob o fogo pesado da artilharia que provocava crateras no chão e consumia vidas preciosas a cada explosão. Formavam um triste espetáculo. Simultaneamente, a cavalaria, avançando e subjugando os atrasados, estripava os caídos sob a gritaria infrene da soldadesca selvajada das vítimas exângues, do relinchar dos animais atingidos ou estimulados ao prosseguimento pela espora. No véu púmbleo da fumaça sobre as cabeças desorientadas, cenas de horror sucediam-se aberrantes. No fragor da luta surgem 2 soldados franceses que também fugiam, quando um deles, avançando por um petardo de obus, tomba quase fulminado. O outro, com visível risco de vida, arrasta-os e logra salvá-lo. As cenas se misturaram e reapareceram apresentando uma área suburbana de Paris. O enfermo convalescia na casa do seu salvador, atendido por uma jovem mulher que o cercava de carinho. Era a esposa de Guilherme, o herói. Terminaram, fazia pouco tempo, as lutas na capital com a derrota total da França, que pagaria alta soma em dinheiro a Bismarck e perdia a Alsácia e uma parte de Lorena para os germanos. Notava-se que uma afinidade muito grande se estabelecera entre o enfermo e sua benfeitora.
passando logo mais dos limites quando o esposo não se encontrava no lar. Posteriormente, via-se a descoberta do adultério, a agressão de Guilherme, enfurecido e sua morte, em relação de desespero do amigo a quem salvara. Desapareceram as cenas e o desencarnado exclamou: salvei o Biltre para que ele me humilhasse, indignando-me o lar e roubando-me a vida. Perdoá-lo? Nunca. Não negamos Perdão aqui, pessoal, eu me perdi um pouco na linha. Não negamos a hediondez da ingratidão, que é superlativa. No entanto, se recuarmos no tempo, iremos detectar desalinhos do amigo, que produziram esse golpe rude e macerador. Chega o momento de pormos um ponto final na pugna. A divindade uniu-os como amigos para que superassem as antigas rixas. Porém, Gerard não resistiu aos ímpetos da sua inferioridade, descambando na alucinação. Cabe a você fazer o caminho e abrir novas estradas para o futuro de ambos. Nunca! A desgraçada que com ele se homiciou, traindo-me, é hoje a esposa recatada, rilhou com ironia, que pagará no momento próprio. Primeiro ele, depois o outro ajuste de contas. Pedindo licença para dialogar, Davi Gerard tentou justificar-se. Foi em defesa própria que cometi o crime. A justiça, reconhecendo, você estava enfurecido. E não era para tanto? Albergar a serpente no próprio lar, a ser picado por ela, envenenado? A justiça o absolveu, porque aqueles como estes eram e são dias de iniquidade, a mim cumprindo-me o direito de corrigir as leis ignóbeis. Você diz que foi em defesa própria? A traição premeditada e executada também o foi. Eu era fraco, e prossegue o mesmo venal indivíduo, hoje pior, após tanto tempo. O benfeitor acercou-se e interferiu, silenciando Davi e aduzindo: agora as lembranças são mais nítidas. Repense os seus planos, conceda-se novas reflexões. Há tempo, no entanto, ele urge: adormeça, a fim de descansar um pouco. Aplicando-lhe energias balsâmicas e repousantes, vimos Guilherme asseverar-se, adormecendo profundamente. Bailavam na minha mente inúmeras interrogações que o momento não me facultava apresentar no mentor. Por que a doutrinação fora interrompida? Teria havido nesse período outras reencarnações dos implicados na trama infeliz? Quais as providências a tomar? Objetivando o atendimento a Guilherme, vimos novamente, ou ele seguiria o próprio destino? As atividades, no entanto, estavam em plena realização e não havia tempo para os nossos diálogos. Aguardei, assim, ocasião própria, prosseguindo, atento nos serviços em execução. Então nós vemos aqui que fora exposto todo o passado de erros entre ambos, que fazia com que este espírito, tão atormentado pela revolta, buscasse a vingança. Há tantos anos depois, ele ainda sentia o ódio, as lembranças vivas na sua tela mental, na sua casa mental. Seu espírito estava preso ao ódio, à raiva, ao desespero, e se unia a outros, assim, para incentivar os vícios que aquele que estava encarnado possuía, ativando isso, incentivando ele a praticá-los cada vez mais, para que a sua queda fosse completa, e assim ele desejava que tivesse ele nas mãos após o desencarne para a sua destruição completa. O que não haveria, logicamente, pela justiça divina, que quer a nossa modificação e não a nossa destruição. Todos os dias nós vemos situações deste tipo entre nós. Algumas vezes percebemos que existe algo ali, mas praticamente sempre temos o véu do esquecimento, porque senão não seríamos capazes de suportar estes horrores que somos às vezes fadados a praticarmos, tamanha as nossas imperfeições ainda, certo? Então este foi este capítulo aqui. Encerramos então com Guilherme e Gerard. Agora no próximo estudo nós iremos adentrar no capítulo Advertências Salvadoras. Cuidemos sempre dos nossos pensamentos, aquilo que alimentamos, os atos que praticamos. Nós muitas vezes colocamos as culpas na espiritualidade
que cultiva os vícios, mas nós alimentamos eles e gostamos também. Então, como culpar o outro se eu deixo as janelas da minha casa abertas pelo vento que derrubou tudo? Certo? Estamos aqui para nos ajustarmos, reajustarmos pelo amor. Mas a escolha está em nossas mãos. Eu sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima.